Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Amém? Por favor, levante a sua mão direita o mais alto que você puder, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu te peço, dai-nos a revelação da tua palavra, dai-nos a direção da tua palavra, Pai, para que nós não sejamos ouvintes esquecidos, mas para que nós sejamos ouvintes praticantes da tua palavra. Abençoe, Pai, todos que estão aqui na primeira igreja e aqueles que estão acompanhando pelas redes sociais, que todos possam ser alcançados pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é encontrando o propósito. Meus irmãos, nós, ao decorrer da nossa vida, passamos por muitas coisas. Eu tenho certeza que, se você fosse contar a sua vida aqui, nós gastaríamos talvez dias, porque tantos detalhes tem da sua história, que não daria para contar em um culto. Teríamos que ter vários cultos para contar os detalhes da nossa história. Mas uma coisa nós temos que ter a ideia: eu sou de onde? Muitas vezes, meus irmãos, quando a gente acaba de conhecer uma pessoa, um irmão, uma irmã, uma das perguntas que se faz, a primeira, na maioria das vezes, é: o que você faz da vida? O que é que você faz da vida? A outra pergunta é: de onde você é? Porque esta é uma pergunta muito importante. Quando nós ouvimos esta pergunta de onde você é, normalmente ela se refere ao lugar onde você nasceu, o lugar onde você cresceu, o lugar onde você foi criado. Uma outra pergunta que muitas pessoas gostam de fazer é: onde você estudou? Qual foi o colégio que você estudou? Então nós temos algumas referências na nossa vida que nós temos que tê-las na nossa mente, porque de vez em quando alguém vai fazer uma pergunta, de vez em quando você vai precisar dizer de onde você veio, qual a sua história, o que é que você pode falar dos seus anos de vida, quais experiências você já teve. Você veja que só de eu fazer essas perguntas, você já começa a pensar. Só de eu fazer essas perguntas, você já começa a refletir de tantas histórias que passam na sua mente, de tudo que você já viveu. E aqui, meus irmãos, eu quero comparar com vocês algumas coisas. Eu quero ler agora aqui com vocês em 2 João, segunda epístola de João, e no versículo 9, que diz assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se eu abandonar, se eu parar a minha caminhada na doutrina do Senhor Jesus, que são nos ensinamentos de Jesus, eu não tenho nem o Pai e eu não tenho o Filho. Mas quando eu pratico a doutrina, os ensinamentos de Jesus, veja o que a palavra diz: eu tenho tanto o Pai como o Filho. Eu passo a entender que eu pertenço a Deus, e que eu vivo na presença de Deus, e que eu estou na presença do Senhor. Qual é a ideia que nós precisamos ter? Nós precisamos ter a ideia de que nós somos a família de Deus, que nós pertencemos à família de Deus, que nós fomos chamados por Deus para cumprirmos esse plano de Deus na nossa vida.
Gosto sempre de passar em Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então o Senhor Jesus, ele era o Filho unigênito de Deus. E quando ele morre e é sepultado e ressuscita, ele então se torna o primeiro de muitos irmãos. E quem são esses irmãos? Somos todos nós que estamos aqui neste momento, todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, todos que estão espalhados por este mundo. O Senhor tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Quando você faz parte e você entende que você é parte, pronto, você sabe qual é o seu lugar, é na presença de Deus. Qual é o seu lugar? É na casa do Pai. Qual é o seu lugar? É diante de Deus. Nesta parábola dos versículos que lemos, ela trata do filho pródigo. Ele precisou passar por coisas difíceis para saber o seu lugar. Ele precisou passar por dificuldades para entender quem ele era. Eu também quero trazer um outro exemplo comparativo, para que nós não fiquemos apenas pensando no filho pródigo. Mas esta ideia de pertencimento, ela está desde Gênesis. Porque a Bíblia, ela nos mostra que a visão de Deus para nós, ela é uma visão completa, é uma visão de família, é uma visão de povo, é uma visão de igreja. Veja aqui, olha, nós podemos mostrar para vocês aqui, em Gênesis capítulo 28, está falando esse texto de Jacó. Olha o que a Bíblia diz, no versículo 20. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Veja que Jacó, ele fez um voto com Deus, mas qual era o voto dele? Nesta viagem que ele iria fazer, ele queria que Deus o guardasse, mas ele queria que Deus o trouxesse de volta para a casa do seu pai. Então veja que ele queria a guarda, ele queria a proteção, ele queria a paz, mas ele queria ir e voltar. No caso de Jacó, nitidamente Jacó tinha uma consciência que ele pertencia àquele povo, que ele pertencia à casa do seu pai, e que ele estava indo para buscar uma esposa, para constituir uma família, mas que ele um dia queria retornar para junto do seu pai, para junto da casa de seu pai. Irmãos, todos nós precisamos entender que nós não vamos prosperar afastados da casa de Deus. Nós não vamos prosperar distantes de Deus. Nós não vamos conseguir fazer as coisas darem certo sem Deus, porque o Senhor Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Eu quero comparar com vocês Jacó. Ele tinha consciência que ele ia, mas que ele deveria voltar. O filho pródigo não. O filho pródigo, ele saiu para nunca mais voltar. Entende a diferença? Jacó, desde o primeiro momento, o seu voto com Deus, a sua oração com Deus foi: que o Senhor me leve e que o Senhor me traga de volta para a casa do meu pai. Mas porém, Jacó, ele tinha tido uma experiência com Deus. Jacó, ele tinha entendido que o lugar que ele estava era um lugar santo, porque ele via anjos subindo e descendo. Ele entendeu que Deus estava naquele lugar, ele estava presente ali. Só que o filho pródigo não. O filho pródigo, ele viveu a sua vida
ele quis viver uma experiência a partir do que ele achava melhor, a partir daquilo que ele queria fazer. Então Deus não fazia parte do projeto do filho pródigo no primeiro momento. O pai não fazia parte da história dele, porque ele queria viver uma história sem o pai. É como se nós falássemos isso: eu quero viver a minha vida sem Deus, eu quero viver a minha vida sem princípios. Esta era a ideia que estava sendo construída pelo filho pródigo. Já Jacó não. Onde eu pisar, eu quero que o Senhor pise comigo. Onde eu estiver, eu quero que o Senhor esteja comigo, porque eu quero fazer essa jornada, eu quero fazer esta viagem, mas eu quero a tua presença comigo. Eu quero que o Senhor me abençoe na ida e na volta. Talvez você já tenha a mesma consciência que Jacó tinha. Talvez você já sabe que você pertence ao Pai, que você pertence a Deus, que Jesus é o seu irmão primogênito, e que você faz parte da família de Deus, e que você pode estar distante ou pode estar perto, mas você nunca vai deixar de orar, você nunca vai deixar de ler a Bíblia, você nunca vai deixar de fazer o bem, porque você entende que você pertence ao Pai, o Pai pertence a você, e Cristo pertence a você, porque a doutrina, o ensinamento de Cristo acompanha você onde você vai, acompanha você em toda a sua viagem. Esta convicção, esta certeza simboliza Jacó. Porém, muitos podem estar aí, já tendo provado da presença de Deus, já tendo feito parte da obra de Deus, e podem neste momento estar distantes. O seu pensamento está longe. Tem muitas pessoas que elas estão batendo palma, cantando, orando, pregando, louvando, mas elas não estão ligadas em Deus. Porque muitas vezes a pessoa acaba se acostumando e ela acha que basta que ela participe do culto, e não importa se ela vai fazer tudo errado ou não, não importa se ela vai fazer as coisas da forma que ela vai fazer, o importante é que ela foi ali naquele momento, participou daquele culto, daquela reunião, daquele ato religioso, e muitas pessoas acham que isso basta. Aqui não. Aqui você tem que entender que você precisa pertencer a Deus, e que toda a sua conduta, todo o seu comportamento vai refletir isso. Você vai mostrar no seu dia a dia, você vai mostrar na sua vida, através de tudo que você faz, que aquilo que você professa, a fé que você professa, ela é real, ela é verdadeira, e ela é uma coisa que acontece no dia a dia da sua vida, e você reflete a glória de Deus. Muitas dessas pessoas, irmãos, elas vão um dia ser seduzidas pelo mundo, elas vão um dia achar que longe de Deus elas vão prosperar, que longe de Deus os projetos dela vão acontecer, que longe de Deus a vida dela vai ser bem melhor, porque ela vai viver sem regras, ela vai viver sem amarras, ela vai viver sem princípios. E muitas pessoas estão iludidas, achando que isso que é vida. É a pessoa não ter horário para chegar, é a pessoa não ter nenhum compromisso assumido, é a pessoa fazer o que ela quiser fazer naquele momento. São várias frases e filosofias que vêm nos dias de hoje, fazendo a pessoa achar que ela vai viver só um dia. Não! Nós somos eternos, nós viveremos eternamente. O Senhor Jesus nos ensinou a pensar a nossa vida para a eternidade. Ele não nos ensinou a pensar a nossa vida apenas por um dia, mas Ele olha para nós como seres eternos. Nós não vamos, quando descer o nosso corpo à sepultura, acabar ali, não. Nós vamos continuar vivos para Deus, porque a Bíblia diz que para Deus todos vivem. Então, com essa consciência de eternidade, eu não posso pegar esta vida que Deus me deu aqui na terra e vivê-la do meu jeito. Eu não posso pegar essa vida que Deus me deu aqui na terra e fazer só as coisas que eu quero e abandonar aquilo que é a vontade de Deus para mim. Se isso acontecer, como aconteceu com o filho pródigo, uma hora ou outra,
vai ter que vir a consciência: o meu lugar é na presença de Deus, o seu lugar é na presença de Deus, o nosso lugar é na presença de Deus. E onde que é a presença de Deus? 24 horas por dia. Porque se você não tem esse compromisso, ou se você acha que em algum lugar você pode se esconder de Deus, ou se eu achar que em algum lugar eu posso me esconder de Deus, não pode, eu não posso, você não pode, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Então o Senhor, Ele vê tudo, Ele contempla tudo, Ele sabe tudo de mim, Ele sabe tudo de você. E hoje você tem uma consciência que você tem uma casa para você estar, você tem uma família para você pertencer, e é a casa do Pai, a casa de Deus, e é a família de Deus. Este jovem, este homem, ele foi embora, pegou o que ele tinha de herança e foi embora. Existem pessoas, irmãos, que quando elas estão com dinheiro, elas fazem tudo errado. Existem pessoas que, se você botar um dinheiro na mão dela, ela vai fazer muita coisa errada. Mas aqui, esse homem, ele realmente fez isso. Ele gastou todo o seu dinheiro naquilo que não prestava, naquilo que não era bom. E ele perdeu tudo que ele tinha. E ele estava numa situação terrível. Ele estava cuidando de porcos, estava trabalhando num lugar de lama, num lugar de sujeira, porque quem está longe da presença de Deus está na sujeira. Quem está longe da presença de Deus está no lamaçal do pecado. Quem está longe da presença de Deus está vivendo uma vida pesada, uma vida complicada. Então, neste sofrimento, nesta dor, ele sentiu vontade de comer a comida dos porcos, mas isso lhe foi negado. Ele percebeu que lá na fazenda onde ele estava trabalhando, na fazenda de porcos, na criação de porcos, ele percebeu que os porcos tinham mais valor do que ele, os animais tinham mais valor do que ele. Se você parar para olhar o contexto de hoje, muitos animais têm mais valor do que os seres humanos. Existem pessoas que elas têm coragem de gastar 500, 600 reais com um cachorro, mas não tem coragem de dar 20 reais para uma pessoa comer um prato de comida. Você compreende isso? Irmãos, aqueles porcos tinham mais valor do que aquele homem. E ele começou a perceber que ele estava no lugar que não era o lugar dele, porque o lugar dele era na presença de Deus, o lugar dele era na casa do Pai. Ele começou a perceber que o valor dele estava na presença do Pai. O pensamento dele foi o seguinte: os trabalhadores do meu pai, eles têm comida à vontade. Os trabalhadores do meu pai, eles têm uma vida muito melhor do que a minha. Sabe o que eu quero fazer? Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me faz como um dos teus trabalhadores. Eu quero ser um trabalhador, pelo menos eu quero estar na tua fazenda, na tua casa, eu quero estar junto do Senhor. Aqui, irmãos, é um segredo de pertencimento, porque aqui ele entendeu: eu tenho um pai, eu tenho um irmão, eu tenho uma mãe, eu tenho uma família, eu tenho um lar, e eu estou aqui sendo humilhado, mas eu posso voltar. Então, irmãos, nós precisamos entender que se alguém estiver longe, volte hoje para a presença do Pai. Se você está perto da presença do Pai, continue firme na presença do Pai. Continue firme com Deus. Não deixe nada desviar você do foco do Senhor. A ideia hoje, meus irmãos, é: eu vou ter com meu Pai. Eu vou ter com o Senhor. Eu quero que o plano de Deus na minha vida se cumpra.
Então tudo que nós estamos fazendo aqui, irmãos, é esta sociedade com o Pai. Quando você levanta a sua pasta do projeto de vida, recebe a unção e a bênção, você está dizendo: eu estou numa parceria contigo, Pai Todo-Poderoso, porque este projeto é teu, é meu, é nosso. Como nós lemos hoje, eu estou no ensinamento de Jesus, então eu estou no Pai e eu estou no Senhor Jesus Cristo. Nós estamos juntos. Se eu virar as costas para Deus, se eu abandonar Deus, ainda assim dá tempo de voltar, dá tempo de se ajoelhar aos pés do Pai, dá tempo de pedir ao Pai: me socorra, me abençoa, me ajuda, eu quero fazer parte da sua presença. Como é que o Pai recebeu ele? O Pai, ele fez algo extraordinário. O Pai, quando ele ouviu as palavras do Filho, ele disse assim: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. É alegria no céu quando você está na presença do Pai. É alegria no céu quando você está na presença de Deus. Deus, ele tem prazer de ter os seus filhos perto dele, junto com ele. Então você, filho de Deus, você, filha de Deus, fica com a sociedade com o Pai, fica junto com o Pai, fica na parceria com o Pai. Não abandone a parceria com Deus, não saia da presença de Deus. Vou repetir o que eu falei no início: o meu lugar é na presença de Deus, o seu lugar é na presença de Deus. Coloque as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, Senhor, eu te peço, ó Deus, neste momento,